e nós estamos fazendo essa live especial, né, esperando o nosso querido amigo Evândalo Macedo, ex-presidente da FAM, para que a gente possa conversar, né, e bater um grande papo aí sobre os nossos 50 anos da nossa federação. Vamos aguardar ele chegar aqui para a gente poder começar essa live especial, plena segunda-feira. Opa, meu amigo, vira aí a câmera aí que tá de lado, vira o contrário aí. É o contrário. Isso, bota aí do outro lado. Tentando tá em pé. Isso, aê, aê, tá chegando. Opa! Pronto. Boa noite, meu querido amigo, professor Evândalo Macedo. Boa que, para quem noite. não conhece, é esse querido que está conosco aqui nessa live. Eu estava dizendo, Evândalo, que hoje, apesar de não ser sexta-feira, né, que é o dia tradicional da minha live com meu amigo Franklin, hoje é uma live especial, né, porque nós estamos comemorando os 50 anos da federação, e nada melhor do que eu, como presidente da federação, convidar um ex-presidente para bater um papo, né, bem informal, e eu queria que você desse aí o seu boa noite aí para a galera. Boa noite, ouvintes. É importante, este momento, resgatar os 50 anos da Federação Aquática Norte-Rio-Grandense. Trabalho hoje que tem à frente a nossa galega, né? Pois é, para quem não conhece do nosso querido Evândalo, né, antes da gente começar a nossa live, né, propriamente dita, né, eu tenho que apresentar esse senhor, porque talvez os mais jovens não conheçam essa pessoa tão maravilhosa que é Evândalo, e a gente vai apresentar, né, professor Evândalo Emanuel de Macedo, professor de Educação Física, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele é especialista em Administração Esportiva, pela Universidade do Rio de Janeiro, especialista em psicomotricidade pela UNP, aqui no Rio Grande do Norte, é graduado nos níveis 1, 2 e 3 dos cursos internacionais de treinadores de voleibol, pela Federação Internacional de Voleibol, pela CBV, né, e também coordenador de esportes do Colégio das Neves, por longos e longos e longos 44 anos, sempre com muita dedicação e sucesso, coordenador da CODESP-SEC, né, por 7 anos, coordenador do setor de educação física da Prefeitura de Natal por 2 anos, coordenador do ensino da Secretaria de Educação da Prefeitura de Natal por também 2 anos, coordenador técnico da CBDU no Rio de Janeiro por 1 ano, coordenador administrativo do CREF 10 por 3 anos, membro e ex-presidente do Conselho Estadual de Desportos, juntando tudo isso em 14 anos, ele foi membro e presidente também, presidente da Federação Norte Rio Grandense de Voleibol, de 1978 a 1984, e finalizando, presidente da Federação Aquática Norte Rio Grandense, de 1979 a 1983. Esse pequeno currículo é do professor Evândalo Emanuel de Macedo. Então, assim, Evândalo, primeiro eu queria agradecer a você, né? Primeiro agradecer a galera que está aí conosco, prestigiando mais essa live especial da gente aqui. Segundo, eu gostaria muito de agradecer a você, né, o convite, de você ter aceito esse bate-papo. Como eu disse a você, não vai ser uma live como normalmente a gente faz de perguntas e respostas. Vai ser de perguntas, mas ao mesmo tempo você vai responder como presidente no seu tempo, e eu vou também responder como presidente para que as pessoas possam sentir como aconteceu com você, né, alguns anos atrás, e como aconteceu comigo alguns anos também atrás, aqui já nesse meu tempo aqui. Então, para a gente começar nosso bate-papo informal, eu queria saber de você, professor Evândalo, como é que surgiu na sua vida de desportista, que antes só queria saber de voleibol, né, como técnico, como árbitro, etc e tal, como é que surgiu a Federação Aquática na sua vida? Como é que aconteceu esse momento, assim, para você se engajar e surgiu a federação? Muito bem, isso é importante, mas antes mesmo de eu me engajar dentro da natação, eu gostaria apenas de certificar um pouquinho da federação. Essa federação que antigamente pertencia à FND, que é a Federação Norte-Rio-Grandense de Desportos, ela congregava todas as entidades esportivas no estado do Rio Grande do Norte.
E com a criação das confederações, surgiu a Confederação Brasileira de Voleibol, a Confederação Brasileira de Futebol Salão e a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Dentro dessa confederação, logicamente, todo o trabalho foi dinamizado na época pelos desportistas do Rio Grande do Norte. Eu me lembro bem aqui de José Guará, de Aloysio Menezes, Cleanto Siqueira, Humberto Nese e Silvio Pedrosa, inclusive, foi um dos grandes esportistas que nós temos no Estado, garantido que a manutenção dos esportes ela fosse cada vez mais ampliada. E o Zé Guará foi o baluarte número 1 de assumir a criação da Federação Norte-Grandense de Natação. Só que antigamente a natação estava vinculada também ao remo. Fazia parte da nossa história na construção o remo, porque o remo era muito mais bem desenvolvido no estado aqui do que a própria natação. Então, o remo, a gente via que todas as redes estavam, quando havia competição de remo, era verdadeira, vamos dizer, a torcida participava, a comunidade era bem integrada, os clubes de remos eram bem incentivados, até porque o estado do Rio Grande do Norte, na época de Guará, ele recebeu uma doação do Conselho Nacional de Desportos, uma iole completa, ou seja, uma carreta com 7 ioles que faziam parte do conjunto das provas que existia do remo. E isso motivou muito os dois clubes que desenvolviam, que era o Esporte Clube Natal e o Centro Náutico de Natal, Centro Náutico Potengi. Ambos conheciam por essa situação. Então isso transformou o remo como principal ala da federação. A natação era desenvolvida com os clubes mais ABC, América, Alecrim, a Acen, o Riachuelo, eram os clubes que faziam parte desta federação. E durante a década de 70, realmente tivemos várias competições e um crescimento muito forte. Aí você me pergunta, já era coordenador do Colégio das Neves, vivia e convivia com essa situação de esporte para cima e para baixo, que eu adorava isso, gostei sempre da administração esportiva, apesar de ter sido um dedicado ao voleibol, mas sempre me organizava e fazia com que as coisas funcionassem. Tivemos o pleito dentro do Colégio das Neves de realizar uma construção da piscina, Irmã Perpétua, inclusive, deixou desse presente, uma piscina de 25 metros, e nós trabalhamos muito. E quando a piscina estava pronta, nós levamos, inclusive, o professor Paulo Castim para fazer parte de um grupo de professores onde desenvolvemos a natação. E chegamos a ter 470 alunos participando das escolinhas de natação. Era uma verdadeira festa. O esporte funcionava, a atividade esportiva crescia a cada momento. E daí começou a aparecer o surgimento da dificuldade da natação diante das competições organizadas na cidade de Natal. O então presidente não era mais Guará, era um outro presidente que estava lá, fez uma administração que não foi muito boa, então houve a solicitação de alguns professores, inclusive Paulo Castim, para que eu pudesse colaborar, já que ele conhecia meu trabalho junto à Federação de Vôlei e junto ao Colégio das Neves, para que eu pudesse colaborar no resgate da natação no estado do Rio Grande do Norte. Foi um parto um pouco difícil, porque precisou que eu tivesse sido designado interventor junto da Confederação, designou-me para que eu pudesse, então, fazer o início do trabalho da federação. E realmente isso fizemos, graças a Deus, com a convicção que Paulo Castim me deu para ele ser o vice-presidente e eu comandar a história. Nós passamos 6 meses nos organizando administrativamente para fazer o funcionamento correto da administração da federação.
E nós iniciamos um trabalho bem harmonizado e, lógico, nós tínhamos um grande problema, era a natação e o remo, que defendia, que entendia duas entidades superiores, que era a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos e a Confederação Brasileira de Remo. Isso nos complicava um pouco, porque as propostas filosóficas de cada um eram diferentes. Então nós tínhamos essa preocupação, o surgimento de tentar fazer um trabalho mais integrado. E como eu sempre tive na minha cabeça a informação de que uma federação era uma prestação de serviço que nós, presidentes, fazíamos para com os clubes, então os donos verdadeiros da federação eram os nossos associados, são os clubes. Então, o primeiro ponto de partida foi tentar reorganizar administrativamente a federação, colocando a responsabilidade também dos clubes na construção desse trabalho. Até porque precisávamos não ser apenas um voluntário para trabalhar. Precisávamos administrativamente ter um funcionário, administrativamente fazer com que as coisas funcionassem bem. E para isso nós precisamos e fizemos a primeira contratação de uma funcionária para a federação. Que a confederação, por sua vez, ela nos ajudava, ela não deixava arbitrariamente. Me dava uma taxazinha pequena que dava para manter pelo menos um funcionário durante o ano. Então nós fizemos esse trabalho e graças a Deus nós tivemos a participação e envolvimento da comunidade. Com isso... vamos perguntando as coisas a você, porque a gente ir trocando as ideias aí. Eu e seu Nime, vamos embora, é muita história legal para a gente ouvir. Lógico. Do jeito que você falou, né, de como você chegou na federação, eu vou contar também a minha parte, como eu cheguei na federação. Ótimo. Né? Isso. Uma amiga minha me chamou para assistir um dia uma competição de natação, né? Eu fui lá no campus, né, e comecei a observar aquele movimento e achei legal, né? Aí teve um curso de arbitragem, né, de natação. Aí eu disse, quer saber de uma coisa, eu me lembro demais, lá no Bereano, lá na Hermes da Fonseca, né, 1998. Aí eu disse, quer saber de uma coisa, eu acho que eu vou fazer. Nessa época estava chegando os equipamentos eletrônicos, né, o System, né, aquele que trabalha na cabine, que é o coração da competição, e Marcelo Falcão trouxe aqueles equipamentos e foi mostrar como é que funcionava tudo isso, né. E exato. Aí eu disse, tá certo, então eu vou começar a aprender, né? E eu fui a primeira pessoa que realmente aprendi a trabalhar com ele e depois ensinei a outras pessoas, né? E na época, eu comecei como ata, né? 1998, 99, 2000 teve a eleição, né? E essa mesma minha amiga chegou e disse, Galega, por que você não concorre à federação, a presidente da federação? Eu disse, eu não sabia de uma coisa, eu não quero me envolver com isso não. Aí ela, não, você vai, você tem jeito, não sei o quê, nisso eu trabalhava como secretária da Comissão de Justiça, né, do Gernes, né, andava o Rio Grande do Norte todinho. Então, eu disse, quer saber da coisa, eu vou, né, acho que eu vou tentar. Aí eu me lembro que na época, eu tô vendo aí que tem muita gente legal aí, eu já vi aí a minha querida Osana Matias, está aí conosco aí na live, Paulo Castim, o coach Alex Pucieldi, Roberto Vital, tô mandando um abraço para você, Clarinha Mateiro, Luquinha, Jean, a galera tá toda aí, Valdo, lá do teu tempo, lá atrás, muito legal. Aí, essa parte foi bem interessante. Eu me lembro, parece que eu tô vivendo isso. Aí eu resolvi ser candidata. E do outro lado tinha outra chapa, né? Que era do meu querido amigo Paulo Castim, lembra? Aí, Quaraci, né? Aí Quaraci chegou e disse assim, me lembro demais, eu não sabia nem quem era Quaraci. Aí eu tava vindo no carro naquela época, né? Tinha um celular, aquele tijolão absurdo. Aí tocou o telefone no meio da rua, né? Aí eu parei o carro, o telefone tocou, eu atendi, né? Vândalo, eu passei 1 hora no telefone com Quaraci Nunes Filho, presidente da CBDA, tentando me convencer a não ser candidata e apoiar Paulo Castim. Aí eu dizia a ele, eu disse, presidente, eu não sou ninguém, eu sou uma árbitra, e eu vou tentar, se der certo, tudo bem, também se não der certo, continuo do mesmo jeito. Mas ele insistiu. Como ele viu que eu não voltava atrás, aí ele conversou com o Paulinho, né? E ontem mesmo, eu falando com o Paulo Castim, ele disse assim, Galega, na época, eu realmente abri mão da minha candidatura, confiando no seu trabalho.
E graças a Deus eu não me arrependo, eu até agradeci a ele a confiança que ele teve. Então, assim, foi dessa forma, do jeito que você surgiu na natação, foi dessa forma que eu entrei na federação e dessa forma que eu me tornei presidente da federação há 20 anos atrás. Não? Aí eu queria que você me dissesse assim, Evandro, como você entrou como interventor, né, da federação, já falou mais ou menos como ela surgiu inicialmente. Quando você assumiu a federação, administrativamente, como é que você encontrou com relação, você disse que já contratou a primeira funcionária, mas assim, como é que estava a situação? Já tinha equipamentos eletrônicos? Como é que estava a parte administrativa da federação quando você assumiu? Você tem ideia, era uma salinha no Palácio dos Esportes e nós precisamos arrombar a sala para poder entrar. Meu Deus. 6 meses sem abertura. Quando a gente abriu, assim, tinha no chão cobrança de luz, cobrança de imposto, correspondência que chegava, o pessoal botava debaixo da porta e a federação não funcionava. Ainda bem que eu não estava só, estava eu e Paulo, nós dois que fomos abrir a federação. E fizemos, logicamente, juntando todos os documentos, todas as papeladas, e vamos tentar descobrir como é a federação. Até então eu não tinha o conhecimento da natação, como ela funcionava. Então nós fomos juntando os papeizinhos, fomos fazendo limpeza, tinha o quê? Um birô, um armário, alguns arquivos que estavam lá pronto e uma cadeira ou duas e pronto. Não tinha mais nada. A material de natação não existia, de jeito nenhum. Não tinha aquele equipamento eletrônico, né, ainda? Não, ainda não tinha eletrônico nem nada. Aí foi na época dos computadores que a gente começou a trabalhar e fazendo os contatos com a confederação. De repente a gente conseguiu uma doação da Confederação Brasileira, que foi de Arraias, para as piscinas de 25 metros, né? Nem de 50, que Natal não tinha, estava em construção do Henrique Castiano. Mas a gente conseguiu para raias de 25 metros. Tanto que a primeira competição da minha gestão oficial, ela foi no Colégio das Neves, quando a gente fez o troféu com a irmã Olivete, que era o nome dela, inclusive em homenagem. Depois a federação fez um outro campeonato estadual com o nome dela, e isso nós tínhamos uma participação e envolvimento. Por quê? Porque foi através das inscrições que, lógico, nós tivemos a manter um caixa para a federação. E todas as escolinhas começaram a aparecer e surgir. Tanto que antes não tinha a participação de clubes, ou de escolinhas de escolas. Era de clubes apenas. Então a gente teve que fazer um trabalho, transformar o próprio Neves num clube escolar, que era para poder dar direito a participar dos campeonatos das federações. Essa é a história que vai nos ampliando e nos dando essa demonstração, aonde vinha o cacau, o dinheirinho para poder sustentar a minha federação, para sustentar alguma coisa. Evandro, eu não fui muito diferente de você, não. Quando você, como eu disse, você é testemunha viva de como eu encontrei a federação. Você estava do meu lado desde o começo, está do meu lado, graças a Deus, desde o começo até hoje. E assim, eu gostaria de agradecer a minha amiga Magnólia Figueiredo aí, mandando um abraço para mim e para você. Olha, e assim, obrigado, a presença ilustre aí, Genildo, nosso amigo, muita gente aí, Marcel, aí a galera boa aí, prestigiando. Muito obrigada a vocês aí que estão na nossa live. Então assim, Evandro, eu quando assumi a federação, totalmente como você, caótica, né? Nós tínhamos dívidas enormes, né? Nós tínhamos títulos protestados, cheques sem fundo, nosso equipamento eletrônico, que na época já existia, totalmente deteriorado. A gente funcionava nessa bendita sala lá no Palácio dos Esportes, né? E nós tínhamos uma funcionária, Daniela, e assim, Daniela depois engravidou, e assim, eu só sei que a gente não tinha documento nenhum, né? Eu permaneci com ela, né? Que era da antiga gestão, me ajudou bastante, até ela sair da federação. Então, assim, a gente assumiu a federação totalmente, e o pior, Evandro, eu acho que não foi nem só a parte financeira, que a gente passou anos até sem poder ter até conta no banco por causa desse cheque, até tudo isso prescrever, foi lamentável, eu não estou falando isso de boca para fora, você sabe disso,
e a gente tem tudo documentado, né, através de ata dos clubes. E, assim, o que mais eu senti quando eu assumi a federação, fora o descaso total, fora a falência que a federação estava, foi a descrença da comunidade aquática. Como eu era árbitra da antiga gestão, as pessoas achavam, ela vai ser do mesmo jeito. E eu tive que mostrar a cada dia que passava a todas as pessoas que eu era uma pessoa diferente e que eu tinha meu jeito de trabalhar. Como você não sabia para onde é que ia a federação, fui aprendendo dia a dia. Como eu digo, Daniela no começo me ajudou muito. Eu me lembro, Evandro, que Daniela, com a barriga de quase 8 meses, a gente foi fazer o primeiro campeonato estadual, nós não tínhamos nenhum documento, eu não tinha computador da outra gestão, eu não tinha documentos, nada. Eu peguei a federação zerada, parece que ela começou comigo, né? Hoje nós temos todos esses documentos registrados, tudo encadernado, os resultados das competições, a gente teve que digitar, prova por prova, tempo por tempo de menino. Eu me lembro que eu saí do Aeroclube, era 4 horas da manhã. Eu, Ana Carla e Daniela colocando os tempos para a gente poder fazer o primeiro campeonato estadual. E foi anos difíceis, os primeiros 4 anos, a gente não tinha medalha, a gente pegava aquelas medalhas simples, fazia os adesivos na federação, colava. Então, assim, se a federação conseguiu, depois de todos esses anos, ressurgir das cinzas, foi com muito trabalho, com muita dedicação, e pode ter certeza que foi um sofrimento grande, Evandro. Eu sei que eu sofri e você sofreu também. Me diga agora uma coisa para a gente continuar o nosso papo aqui. Então, assim, você realizou, como você disse, seu primeiro evento no Colégio das Neves, né, que foi o ápice das suas competições. Mas, assim, durante a sua gestão, né, que eu até Paulo Castim disse que eu até agradeci a ele, que ele disse que nós dois fomos os 2 melhores presidentes, muita modéstia, né, dele, como para nós dois, mas ele disse que você massificou a natação. Então, assim, eu queria que você, na sua gestão, qual foi o grande destaque, qual foi o grande evento que você criou e que você conseguiu fazer? Bom, eu diria o seguinte, nós, não só eu, mas eu e Paulinho, nós éramos presidente e vice, nós tínhamos um trabalho muito direcionado com um conselho técnico. Todos os técnicos de natação, nós damos a responsabilidade para eles nos ajudar na construção do calendário. E, como presidente, eu só admitia que as decisões fossem aprovadas pelo responsável dos clubes, para poder haver uma certa responsabilidade para poder o negócio funcionar. E nós fizemos o campeonato, me lembro bem que nunca eu tinha visto na minha vida a arquibancada do América ser totalmente lotada numa abertura do campeonato oficial de natação. Sabe qual era a competição que a gente realizava? Era 1 hora de revezamento. Todos os clubes participavam e ganhava aquele clube que tivesse o maior número de alunos participando. Ganhava aquele clube que tivesse o maior número de sexo feminino participando. Independente, a gente abria a competição, era 1 hora de revezamento. E isso foi 2 anos seguidos, foi muito bom e todo mundo adorava, porque os pais estavam presentes e verificava realmente a motivação. Eu me lembro bem que para a gente fazer a numeração dos meninos, a gente usava pincel atômico no ombro da pessoa, para botar um número, para poder saber. A arbitragem... Era tanto menino que ninguém sabia. Era menino para danado. Inclusive, você vê, isso fazia com que o caixa da federação tivesse algum recurso. Essa abertura inicial era livre, mas a inscrição, que era o cadastro do aluno que a gente foi feito no primeiro momento, nós tínhamos um valor pequeno, mas garantia que ele participasse desse evento. Então, era o primeiro princípio. Segundo princípio era, os clubes são obrigados a pagar uma anuidade, porque a coisa era brincadeira. Os clubes aqui, todo mundo da federação dizia, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, tudinho. Eu digo, mas cadê os clubes? Não contribuem com a anuidade? Não, essa anuidade a gente não cobra não, é só proforme. E com proforme, eu preciso ter essa garantia. Para eu defender o clube, eu preciso ter também os direitos e os deveres deles.
E isso fizemos. E um outro trabalho que também me ajudou muito a natação foi quando a gente conseguiu desmembrar o remo da natação. Porque era uma clientela totalmente difícil de ter trabalhado. Você tem ideia, numa competição de remo bem organizada, estruturada, com a marinha convidada, banda de música presente, tudinho lá na Pedra do Rosário, os clubes fizeram por não realizar a competição. Imagina você se levantar às 5 horas da manhã, se levantar, arrumar, deslocar as pessoas, fazer com que a banda está presente, tocando, para agradar a comunidade, aí vem um barco sozinho, ele resolve, no meio do caminho, ele entra para a oficina dele ou lá para a garagem dele. Aí a competição não é realizada porque os clubes achavam que ia perder, aí não queria perder diante do público, aí se entrava, e um outro sozinho. Aí o comandante olhou para mim e disse, precisamos nos organizar melhor. E foi uma lição para mim. E eu me organizei e tá ok, vamos tentar trabalhar para poder o remo criar sua entidade, porque aí eles teriam o princípio dele. Exatamente. E a natação, com isso, a gente começou a fazer um trabalho mais incentivado, mais abrangente, começamos a tentar ir ao interior, começamos a mostrar que a natação funciona. Na organização dos eventos escolares, as coisas ficaram melhor para participar. Só que a única dificuldade é que realizar uma competição de natação sem computador, meu amor, a gente ter que ter manual, papelzinho, tem que ser 3 árbitros. Olha, 3 árbitros para cada um com um número, a gente juntar tudinho, depois saber quem é, fazer. Então, o computador faz tudinho hoje, graças a Deus. Faz tudo isso hoje, Evandro, é verdade, é verdade. E nós, assim, já na minha época, né, eu tive o prazer, né, de já ter essa parte tecnológica, né, como eu disse a você, quando eu entrei como árbitro, estava chegando os equipamentos eletrônicos, né? Então, quando eu assumi a federação, já existia o CBDA System, e depois virou CBDA Web, agora já é outro nome, mas entrou toda aquela parte tecnológica, né, dos equipamentos eletrônicos. Já na minha época, eu acho que a gente já teve mais facilidade com relação a eventos, né? A gente conseguiu fazer grandes eventos aqui, polo aquático, campeonato, né, de interfederativos, campeonatos estaduais, conseguimos fazer brasileiros de polo aquático aqui, nado sincronizado também, conseguimos ressurgir um dos maiores momentos que a gente tem, eu acho que é o maior evento que a gente conseguiu trazer para o estado do Rio Grande do Norte, pelo menos na minha gestão, foi a presença da seleção russa, lembra? A seleção russa, em 2004, a seleção campeã olímpica, campeã mundial, se apresentou no SESI, lotou aquela arquibancada, foi um momento maravilhoso para todo mundo, acho que foi um marco na minha administração, foi a presença das russas aqui, um prêmio, né, que Quaraci deu a gente, né, Vândalo? E assim, eu me lembro demais que foi tanto estresse, tanta agonia para eu conseguir trazer aquelas russas para cá, para conseguir o patrocínio do governo do estado. Eu tive um derrame no meu olho. Olha, pense numa situação. Foi difícil, mas a gente conseguiu trazer. Trouxemos também as 2 gêmeas do nado sincronizado, Isabela e Carolina de Moraes. Lembra que se apresentou no Aero, se apresentou também lá no Henrique Castriciano. E acho que na natação, né, fora os Norte e Nordestes, que nós trouxemos para cá, o maior evento que nós trouxemos foi o Campeonato Brasileiro, em 2002. A única vez que o estado teve um Campeonato Brasileiro, né, que a gente teve naquela época. Então, assim, foi muito bom e assim, eu acho que nós pudemos realizar durante todos esses anos, esses eventos, né, sempre bem organizados, sempre procurando buscar, né, a perfeição. Como o Júnior conversou comigo sexta-feira aqui na live, ele disse, Galega, às vezes você é chata. Você é chamada de chata porque você gosta das coisas organizadas, mas é como eu estou dizendo, se você não for atrás, se você não organizar, você não vai ter a credibilidade das pessoas. Quando faz 20 anos que a gente começa nossas competições pontualmente, na hora marcada. Isso é uma marca da gente, na marca da nossa administração. Então, assim, com isso a gente ganha o quê? A credibilidade das pessoas, né? Então, exatamente. Vamos lá, deixa eu perguntar aqui. Deixa eu só fazer uma referência. Você fez uma pessoa, citou uma pessoa, eu estou lembrando, um dos árbitros mais antigos que você tem foi da nossa gestão, Ivaldo. Começou, era acanhado, bem direitinho, tudinho, e passou, graças a Deus, cresceu, e hoje é um grande
É um grande árbitro, é um dos melhores árbitros gerais que a gente tem. Eu chamo ele de Negão, é uma pessoa maravilhosa. E assim, como diz o outro, tem uma moral, tem uma postura, às vezes é enjoado, como eu, mas tem que ser assim mesmo. É como diz o outro, ele é o árbitro geral, ele é que manda na competição. Então, a gente só tem que agradecer. Como eu sempre digo a ele, Ivaldo, muito obrigada a você. Né? Olha aí, nosso querido Henrique está aí, ó, o Negão aí, ó. Ivaldo, ele não perde um. Ele diz assim uma vez, assim, ele disse, olha, a melhor coisa dessa quarentena é as lives de Galego e Frank na sexta-feira, porque pelo menos eu tenho que assistir e ver natação. É verdade. Me diga uma coisa, na sua época, nós já estamos, se acredita ou não, já temos meia hora que a gente conversa, viu? Mas aí, ó, vai rolando. Eu queria saber de você, assim, na sua época, né, quais os atletas, né, que na sua época se destacaram, tanto masculino ou feminino, se destacaram mais na época da sua gestão? Qual os maiores destaques? Bom, quando eu comecei a natação, inclusive era um dos requisitos que a natação do Rio Grande do Norte fazia, nós tínhamos os grandes atletas Zezé, que inclusive era foi técnico do SESI depois, tínhamos inclusive Eduardo Gá, um excelente profissional que trabalhou e que viajou muito para nós, Carlos Mosca, Luiz Guerra, eram as grandes estrelas que a gente tínhamos. Mas na época que a gente começou realmente a FAN, já eu na minha gestão, tudinho, dentro do Colégio das Neves, surgiu a primeira atleta, que era Ana Catarina, que até hoje João Cruz tem um maior amor por ela, era atleta dele, Fábio de Paulinho, e ela saiu daqui do estado do Rio Grande do Norte por falta de apoio, de incentivo. Ela foi campeã brasileira em Recife, e o Náutico de Pernambuco, o Esporte Clube de Pernambuco, simplesmente pegou. Levou a atleta, ela saiu, disputou o brasileiro, ela foi campeão pelo Neves, na época, pelo Colégio das Neves, campeão brasileiro. Mas tinha que estar afiliado ao clube, aí foi quando ele foi para o Esporte Clube, saiu daí, foi para os Estados Unidos, defendeu a seleção brasileira, e excelente atleta, que é um nome que até hoje, na nossa memória do Colégio das Neves, a gente guarda, e tem com carinho, ela quantas vezes vem a Natal, ela faz palestra com nossos alunos, e mostra o crescimento que teve. E depois teve um outro filho também, que a gente dizia da natação, que era Marco Macedo. Quantas vezes você correu para poder ajudar Marco Macedo a sair, a viajar para ir para participar de um campeonato? Essa é a nossa história dos grandes atletas. E temos muitos outros atletas. Os nomes mais vivos para mim nessa memória de trabalho eram esses dois, porque foi através dos patrocinadores que nós conseguimos fazer com que eles se projetassem a nível do Brasil. Porque, infelizmente, o nosso Estado, na época, não tinha assim, disponibilidade de ajuda financeira para ninguém. Era a gente ir atrás. A gente ia atrás e continua a ser isso. Falta uma política de esportes que possa realmente garantir essa qualidade do trabalho e ver o crescimento normal. Lógico que as bolsas de atleta hoje é uma situação diferenciada, mas mesmo assim ainda precisa ser bem estruturado para melhor a gente obter os rendimentos. Certo? É verdade, Evandro. Já no meu tempo, né, eu tive a sorte, você pegou Marquinhos, né? Mas antes de Marquinhos, nós tivemos aqui vários, como você disse, vários atletas. A gente nominar é meio complicado, né? Mas assim, eu sinto muito no começo da minha gestão, em 2001, um grande atleta que nós tivemos aqui, que inclusive participou, foi um dos únicos atletas que participou do brasileiro aqui em Natal, foi Pedro Paulo Medeiros. O menino nadava muito no livre, ele era o cara, nadava 50, 100, 200, 400, perfeito. O menino não nadava não, ele voava. Né? Nós tivemos a Nali Désio, que também foi campeão brasileiro, do Henrique Castriciano, né? O Pedro Paulo era do SESI. E nós tivemos, né, dois atletas que, como disse assim, enchem nossos olhos, né? E graças a Deus eu tenho a honra de ser presidente na época que esses dois atletas estavam aqui conosco, né? Primeiro o Marquinhos, né, Marcos Macedo, cria do nosso estado, cria lá da Piscina das Neves, do professor João Cruz,
grande técnico, e depois passou para as mãos do professor Rodrigo Vilar, outro grande técnico, e com isso conseguiu ser campeão mundial, conseguiu ser atleta olímpico, e é o nosso orgulho, né, Potiguar, o nosso maior atleta, eu digo assim, nascido, né, no estado do Rio Grande do Norte, é Marcos Macedo, e eu me lembro de Marquinhos já novinho, e uma das coisas que eu nunca esqueço de Marquinhos foi um germes, Evandro, que nós fizemos lá no CAIC. Tivemos que montar uma estrutura em 2003, se eu não me engano, e Marquinhos era mirim, eu acho que era mirim nessa época. Aí, 12 anos de idade, me lembro. Não é? Aí ele ganhou a prova de costas, ganhou a prova, bateu o recorde e foi desclassificado. E foi desclassificado. Enquanto ele estava dando uma entrevista na televisão, o menino foi desclassificado. Olha, eu fiquei para morrer. Mas errou, né? Então, assim, a gente não pode fazer nada. Pode ser o melhor atleta do mundo, mas um dia ele vai errar, né? Com certeza. Oi? E exatamente, e nós temos também, né, a partir de agora, né, graças a Deus, aí depois, sim, depois de Marquinhos, quer dizer, junto com Marquinhos, nós tivemos Bruno Fratos, que era um atleta que não é do Rio Grande do Norte, mas se fez no Rio Grande do Norte, né, e hoje é um dos maiores atletas, né, do nosso estado, e nós temos também Ney Lima Filho, né, que foi campeão brasileiro agora 2 anos seguidos, infelizmente, né, e como você disse, por falta de apoio, foi-se embora para Minas Gerais, mas, graças a Deus, está muito bem lá, e assim, é um menino que também muito focado, e assim, nós temos vários destaques, né, e esses atletas que eu citei, esses 3 últimos, eu acho que realmente foram os grandes nomes, pelo menos na minha época, como gestora da FAM. Evandro, me diga uma coisa, na sua opinião, você como presidente da federação, qual o seu grande legado? O que é que você conseguiu com o seu trabalho, com a sua dedicação? O que é que você conseguiu deixar, né, na FAM depois que você saiu da federação? Qual o seu grande legado, na sua opinião? Eu acho que foi a tentativa da reorganização da federação. Dar a ela a identidade que era devida, de respeito, de credibilidade junto à comunidade do Estado. Nós fizemos isso e o crescimento, o interesse dos clubes, o aumento dos nossos associados fizeram com que isso tivesse a devida participação. Além do grande reconhecimento que nós chegamos junto à confederação. Aqui eu faço em memória no nosso amigo Coraci, que é uma pessoa que nos deu o devido crédito e disse, o Estado do Rio Grande do Norte, a partir de agora, eu posso ajudar, porque eu confio na equipe que está lá. Então foi o primeiro espaço que ele deu. Ele me mandou, me lembro que a Arraias para o Estado do Rio Grande do Norte, sem nem ter vindo ainda. Ele me veio numa outra situação que nós convidamos para ele participar, ele veio para um final de evento nosso que a gente realizou com toda simplicidade, e é uma pessoa assim que eu tenho um maior respeito e carinho por ele. É tanto que eu deixei a federação em 1984, quando foi em 2010, eu recebi um convite pessoal dele para chefiar uma delegação em Portugal. E isso me orgulhou bastante, me deu assim, vaidade, porque eu fiquei tão agradecido que eu disse o seguinte, o que eu fiz para merecer a situação? Que presente é esse que foi dado? E além do mais, eu conheci Fátima, que era um sonho que eu tinha. E tive com a delegação brasileira, passamos 15 dias em Portugal, e fomos a Fátima e conhecemos, e o Brasil na época era um convidado de uma competição que eles faziam na Europa, e o Brasil foi convidado e recebemos isso. Isso é muito importante, muito bom, e com certeza, o meu relatório final foi de prestação de contas e de alegria e de prazer. Esse para mim é uma das coisas que me deixou bastante vaidoso, e diz o seguinte, o que eu aprendi? Cada dia mais enfrentar uma situação como presidente, como pessoas, administrador, é ter coragem de fazer as coisas com
sinceridade, honestidade, seriedade, abertura. Lógico que a gente vai ter os dissabores de alguns que uns agradam, outros não agradam, mas nem Jesus Cristo, quando esteve aqui, agradou todo mundo. Mas pelo menos a gente tem a certeza daquilo que foi feito. Por onde eu passei, com certeza eu deixei as marcas e estão aí. Muitas coisas até hoje funcionam. E graças a Deus a gente tem que ter esse desejo de que haja crescimento, que haja participação, que haja envolvimento, principalmente da sociedade como um todo. É verdade, Evandro. E, inclusive, você falou naquele, né, que foi, para mim, um dos maiores amigos que eu tive na natação, que é o presidente Quaraci Nunes, né, que nos deixou esse ano. Quando ele ligava para mim, ele perguntava. Quando ele ligava para mim, ele perguntava como é que estavam minhas afilhadas. Ele lhe conhecia muito bem. Eu era conhecida na CBDA como a filha de Quaraci, porque eu não pedia, não. Eu mandava listas deste tamanho, pedindo, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso... Porque eu já peguei a federação toda ferrada. Então, quando ele viu, através de você, né, porque você também me apadrinhou desde o começo, você me apoiou desde o começo, só tenho que agradecer tudo que eu sou hoje, até hoje, você sabe disso, quando eu estou numa dúvida, é você e João Cruz. Aí eu ligo, Joãozinho, o que é que você acha? Aí, Evandro, o que é que você acha? Ou seja, eu tenho que perguntar àquelas pessoas que estão do meu lado desde o começo, que são vocês dois, né? E outros, meus diretores que estão comigo. Mas, assim, a CBDA foi fundamental. Você vê que Quaraci veio para a minha primeira eleição. Eu me lembro que ele chegou de manhã cedo, eu passei o dia com aquele homem. Ele já era, né, já tinha uma certa idade. Evandro, no mesmo dia, a gente conseguiu ir em diversos locais. Eu consegui falar, na época, com o governador, que era Garibaldi, a gente conseguiu uma audiência com Dona Vilma, que era a prefeita, tudo num dia só. Depois teve a minha eleição, a gente foi lá para o Palácio da Esporte, a eleição aconteceu, eu não estava nem lá. Eu fui aclamado que você estava comandando a eleição. Exato. Eu não estava lá, já cheguei depois com ele. Né? Depois a gente teve um jantar para ir de um amigo dele, depois ele já foi jantar com a diretoria da federação. Olha, sinceramente, eu aprendi muito, e tudo que a federação tem hoje, a gente deve a Quaraci Nunes Filho, que foi um pai para mim. Ele me ajudou muito financeiramente, não em dinheiro, né? Que você sabe que a confederação não manda dinheiro para as federações, lógico, em equipamentos. Então, assim, ele me deu esse apoio enorme, que infelizmente hoje, né, a CBDA não está em condições de fazer, mas ele foi fundamental na minha administração para que tudo desse certo. Então, assim, eu tinha aqui o seu apoio de Joãozinho nas minhas costas, e lá em cima tinha Quaraci. Eu preciso de que mais? Né? Aí, assim, eu acho que o grande legado que eu, Galega, deixo, né, quando eu saí da federação, eu acho que, como você disse, é o meu trabalho, sabe? A minha dedicação. Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. E assim, eu acho que como você disse, eu tento sempre ser a pessoa democrática, a pessoa que escuta, que nunca é o que Galega quer, só ela. Eu escuto meus atos, eu escuto os meus técnicos, porque não sou eu que faço, eu não tô nos clubes para decidir, né? Eu tenho que ouvir o que eles têm de lá. Então, assim, eu acho que meu trabalho, eu tento ser o mais honesta possível, o mais transparente possível. Eu acho que isso foi com que a federação crescesse, e essa credibilidade nossa, né, perante a comunidade aquática, é que faz com que a gente permaneça esse tempo todo na federação. Eu acho que o que eu posso fazer é só isso, é agradecer a todo mundo que me ajudou até hoje, para que o meu legado maior é exatamente esse, é o meu trabalho e a minha dedicação à federação, né? Evandro, como você, como presidente, né, ex-presidente, né, apesar de não estar tão junto, como é que você vê hoje, né? Obrigada, Franklin, sendo que eu sou a guerreira, obrigada a todo mundo que está aí, Paulinho. Como é que você vê a federação hoje, né? Depois de a gente estar prestes nessa pandemia, né? A gente está nessa situação. Como é que você vê a situação não só da FAM, mas de todas as federações estaduais aqui, né? E aquáticas do Brasil? Como é que você vê essa situação da gente hoje, Evandro? É meio complicado a gente definir, mas a gente vê o seguinte: uma nova situação, uma nova estrutura, um novo encaminhamento tem que ser tomado e tem que ser visto.
Lógico que vão apresentar mais dificuldades, porque nós não temos essa prática, não. Hoje a gente está tentando ver como dar andamento ao compromisso que a gente tem. Financeiramente vai haver um abalo em todos os pontos. Isso aí é uma coisa que a gente não tem como fazer. O resgate para fazer as competições, essa estrutura, vai depender muito de uma estrutura e de credibilidade. Junto à sociedade, como a gente vai resolver o problema, por enquanto, dessa pandemia, que ainda deve durar algum tempo. Porque na hora que sair a vacina, vai ter filas quilométricas para todo mundo se vacinar. Todo mundo vai querer resolver esse problema. Mas a gente não tem ainda quais são as consequências que a gente pode ter diferente, da frente. É preferível a gente ter vamos dizer assim, um pouco de paciência para a gente ir acomodando as situações e verificando o que é que a gente vai aprendendo com os outros. Eu dizia e digo muito, hoje as lives foram o fenômeno da pandemia. Conseguiu fazer com que as pessoas se comunicassem, tudinho. Mas a prática desportiva, a competição, inclusive, ela que requer muito trabalho, dedicação, é complexo em todos os aspectos, porque você não vai fazer uma coisa por fazer, vai precisar de uma necessidade de fazer para várias situações, ela precisa ser bem estruturada. Não existe uma competição de natação sem a gente ter a aglomeração de pessoas juntas, sem as pessoas terem que se comunicarem o tempo todo, sem ter que fazer aquele famoso encontro de marchar, de se formar, de arrumar, de fazer tudo. A gente não pode mais fugir disso, mas a gente tem que tentar encontrar um caminho melhor, mais eficiente, mais eficaz para poder a gente ter resultados. É verdade, Evândalo. A gente nota assim, você vê que durante todos esses anos, né, a gente conseguiu fazer tipo como é que a gente pode dizer, uma condição financeira da federação, uma estabilidade de padrão, de competição, de premiação, né, nossas festas de final de ano. A gente fez, como você diz, durante todos esses anos a gente conseguiu manter esse padrão, né? Mas como você disse, a gente vai ter que se reinventar. Nos anos de 2018 e 2019, a federação teve que investir quase 100 mil reais só de equipamentos eletrônicos, você sabe. A CBDA fazia 6 anos, faz 7 anos quase, que não consegue mais dar nada a nenhuma federação, né? E nós tivemos que investir. Ou a gente investia, ou a gente não fazia competição. Mas a gente investiu como? Porque durante todos aqueles anos a gente conseguiu guardar uma certa quantidade para que a gente pudesse, né, fazer isso. É com esse dinheiro que a gente juntou esses anos todos que a gente está conseguindo manter a federação. Mas eu não sei, daqui para o final do ano, não sei como é que a gente vai conseguir chegar ao final do ano. Mas como você disse, eu acho que hoje, desde o começo que eu falo para os técnicos, para todo mundo abertamente nas lives, como é que está a situação da federação. Não é só a nossa, como você disse, é uma coisa que a gente vai ter que reinventar, é todo mundo que está passando por essa situação. Mas, como você disse, eu acho que nós juntos, nós todos, né, clubes, técnicos, atletas, pais, vocês dirigentes, ex-presidentes, todos nós, a comunidade aquática junta, vai ter que entender a nova realidade da FAM e vai ter que se adaptar à situação que a gente vai viver daqui para frente, né? Então, assim, eu acho que tudo vai ser muito difícil, ou seja, eu acho que eu vou começar do zero de novo, como eu posso assumir a federação tinha 300 reais, que era o dinheiro que o contemporâneo pagou para poder participar da eleição, e era o dinheiro que tinha em caixa, e fora as dívidas, né? A gente tinha dívida e não tinha dinheiro, então a gente teve que reinventar. Mas como hoje eu já sei o caminho, e como hoje, graças a Deus, a gente tem o apoio de todo mundo, graças a Deus, né, que confia no nosso trabalho, nós vamos juntos, se Deus quiser, reerguer de novo a nossa federação, porque, como eu disse a você, tudo é muito difícil. Às vezes as pessoas fazem, ela devia fazer isso, ela devia fazer aquilo, como devem ter dito na sua época também, né? Com certeza. Mas, como você disse, é muito difícil para a gente que está à frente de uma federação, a gente passar por essa situação e quem está do lado de cá
é que sabe os pormenores, né? Da gente ficar lá com o Bilu e Maxwell sentadinho no chão, contando medalha, como comprar o complemento disso, porque medalha é dinheiro, não posso simplesmente de um ano para o outro estragar, mas a gente pode usar em outros eventos, e assim vamos recriando, inclusive amanhã nós estamos reabrindo, né, a federação, depois desses 5 meses, mas só 2 dias, né, lá no Aeroclube, de 9 às 13, para a gente ver, né, como é que vai ficar a situação. Vai que as escolas abrem, provavelmente, quem sabe, né, no próximo mês, e a gente não sabe, tudo vai depender, as suas perguntas. E as competições, gente, ó, primeiro tem que abrir as escolas, né, Vândalo? Depois das escolas, a governadora tem que liberar eventos. Então, não depende da federação. A gente vai abrir administrativamente para poder atender uma ou outra pessoa presencialmente, né, sempre com cuidado, né, com máscara, álcool gel, todos aqueles cuidados, e a gente vai fazer essa experiência inicial. Se realmente vir que não vai ter nada, não vai abrir nada, também não adianta a gente estar indo para lá, também se expor, né, e sem ter nenhum objetivo pela frente. É isso? E verificar se os atletas estão ou vão precisar de um tempo para se adequar à nova situação para poder ir competir. Exatamente. Eu vou da escola voltar amanhã, na outra semana eu vou fazer competição. Esses meninos vão treinar, não é? Exato. E assim, a gente tem muito medo, Evandro, porque você sabe muito bem que hoje, nós de clubes, nós temos o Aero, que voltou esse ano, né, que tinha dado uma parada, nós temos o CEP, que são clubes, né, mas, finalmente, nós temos, apesar do CEP ser vinculado só, mas, assim, nós temos escolas, né, clubes, escolas e escolas. Então, assim, muitas escolas talvez voltem a educação física, mas não volte o esporte. Então, tudo depende de toda uma situação, né? De todo um parâmetro que nós estamos vivendo, que, como você disse, é atípico e a gente vai ter que se reinventar, né? 50 anos, 50 anos quer dizer que a gente vai precisar começar novamente a natação mais 50 anos para frente. Para frente, verdade. A gente está começando de novo. Mas aí, Evandro, você falou nos 50 anos agora. Antes, olha só, que Lu providenciou um bolinho para a gente cantar parabéns. Mas antes da gente cantar parabéns, que a gente só tem agora 8 minutos para encerrar, eu queria que você fizesse um levantamento geral. Como é que você vê a FAM nesses últimos 50 anos, né? Que hoje nós estamos de parabéns, eu, você e toda a comunidade aquática. Qual a avaliação que você faz desses 50 anos da FAM? Eu acho, na minha opinião, na minha maneira de dizer, a natação ela está bem, graças a Deus, bem administrativamente, bem organizada. Não tem uma sede ainda, mas é um futuro que a gente vai ter que fazer e verificar que tem que ter, que era um desejo meu desde o começo. A gente pensava em criar uma sede, mas a gente tinha prioridades. E eu acredito que com a sua administração, essas prioridades elas vêm sendo trabalhadas. Mesmo aquilo, eu vou dizer, fazer uma confissão, você chega assim, o pai está dando sugestões à filha, não. Eu estou dando o desejo, porque você é uma pessoa que tem bastante visão, acredita naquilo que faz, tem lutado. Eu lhe conheço não como a presidente da federação, mas lhe conheci como a pessoa que trabalhava comigo na CODESF, no setor de Tribunal de Justiça, que inclusive era uma pessoa, por isso que eu confiava e tinha, e foi dali que nasceu a nossa confiança e o nosso trabalho de amizade muito duro, muito perpétuo, e acreditamos que é capaz, que nós somos capazes de fazer. Todo administrador, ele tem que ter audácia, tem que ter coragem, tem que saber planejar e projetar as coisas para que elas aconteçam. Não é só dizer sonhar e realizar, não. É sonhar, mas trabalhar para que ela venha crescer junto. E eu acredito que você tem feito bem. Poucos serão aqueles que têm interesse em ir para a federação, porque se eles olharem, pensarem direitinho, qual é o interesse que eu quero ver na federação? Eu quero crescer a federação? Não, eu quero ter um status. Infelizmente, existem muitos administradores que têm simplesmente o status. É a colocação de dizer, eu sou presidente de uma federação. Mas presidente é aquele que arregaça as mangas,
trabalha, vai para a competição, realiza, carrega nos seus ombros o peso de transportar o material, voltar, tudinho, tem a paciência, a comunicação, tudinho. A única coisa que eu preferia e dizia o seguinte, o que é que precisamos fazer mais é a gente ter a credibilidade das pessoas que trabalham conosco. Os clubes, pelo menos a partir de agora, eles deverão se chegar mais juntos para poder retomar, porque eles vão precisar também da projeção, eles vão precisar também crescer, eles vão precisar da divulgação do trabalho deles. Não adianta você ter o clube simplesmente com as pessoas que quiserem, que desejarem, vão lá. Não, ele tem que abrir as portas, tem que convidar, tem que fazer com que todos se movimentem. E esse movimento é importante para nós, é importante para o esporte. Não só a natação, mas todos os esportes se organizarem, levarem, acreditarem que serão capazes. A natação, não só a natação, mas a federação com os esportes aquáticos que tem, ela deverá também galgar algumas conquistas em alguns espaços, fazer competições maiores, abrangências maiores, tentar descobrir qual o mecanismo que possa facilitar e que possam realmente contribuir. A gente sabe que, no fundo, quem está alimentando isso hoje, a gente não espera o dinheiro da confederação, porque ele não vem, mas quem está nos alimentando são os atletas. E os atletas é a nossa principal, vamos dizer, cédula viva da existência da federação. Com 50 anos, eu posso dizer o seguinte, quantos milhões de alunos já passaram por nós? Quantos atletas quantos cronômetros foram usados? Quantas histórias temos para contar? Então, se a gente fosse escrever livros e livros, e teríamos isso. E graças a Deus, é importante a sua presença e essa continuidade do trabalho, e tem meus votos que estarei sempre lhe ajudando. Eu sei disso. Olha só agora, tem gente só pedindo aí, ó. Vamos cantar aí, ó. Parabéns pra você. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Que Jesus abençoe. E a também Deus anjos te guardem para sempre. Amém. E viva a fã e viva nós. Olha, meu filho aqui é Vândalo, olha aí, o Zezinho. Parabéns a todos. Olha o meu gatinho aqui. Beijo, Luquinha. Pessoal, Vândalo, temos 2 minutos só. Primeiro, eu queria agradecer a você aí, Luquinha, a tia Cléia, minha irmã do coração, Clarinha, pelo carinho dessa família maravilhosa, que você sabe que eu amo vocês demais. Você, para mim, não é só, como eu digo, você não é só meu amigo, você é meu pai, você é meu tudo. Ótimo. Você Obrigado. Sabe que eu amo você do fundo do meu coração. Só tenho que parabenizar por todo o seu trabalho. Lembrar do nosso querido José Guará, que está no céu. Ele foi o fundador da federação, né, no dia 24 de agosto de 1970. A gente só tem que agradecer a ele esse grande ato, parabenizar você pela sua administração, agradecer a galera aí, que todo mundo, parabéns a fã, parabéns Galega, parabéns Evandro, todos que participaram da nossa live. Acho que foi a história, um pouco da história, né, Vândalo? Um pouco da história da fã que a gente conseguiu trocar de ideias. E assim, eu e você tem 1 minuto aí para encerrar, porque o Instagram não perdoa. Obrigada, meu amigo. Nada, eu quero agradecer esse momento muito importante e que possamos realmente comemorar não só esses 50 anos, mas 50 anos à frente ainda, quem sabe. Vamos lá estar juntos e a natação crescendo e fazendo o desenvolvimento dos esportes no Rio Grande do Norte. A Galega, você é fenomenal. Continue à frente, estamos dispostos a fazer tudo de bem. Esses parabéns para todos nós. Sejamos felizes. Um beijo, meu pai. 10 segundos Obrigado. só.
Valeu, galera. Ok, Muito valeu. obrigada a todos. E um beijo no coração. Valeu, pessoal. Valeu, valeu.